caros amigos e queridas amigas, bem-vindos a mais uma videoaula sobre a Lei dos Partidos Políticos. E hoje, dando continuidade ao ponto número 6 sobre a fidelidade e disciplina partidárias. Bom, o que nos diz o artigo 23? A responsabilidade por violação de deveres deverá ser apurada e punida pelo órgão competente segundo o Estatuto Partidário. Parágrafo 1º. Nenhum filiado será punido por conduta não tipificada no Estatuto. É inclusive um princípio constitucional. Dê um pause aí e confira lá. Ó. Artigo 5º da Constituição, inciso 39, tá bem? Parágrafo 2º. Ao acusado será assegurado amplo direito de defesa, outro princípio constitucional. Bom, o que mais? Na Casa Legislativa, integrante da bancada do partido, ou seja, numa Casa Legislativa, um dos integrantes do partido pertencente a uma banca deverá subordinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos do partido e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidária segundo o Estatuto. Perfeito? Então, a pessoa fica vinculada ao próprio Estatuto. Artigo 25. O Estatuto poderá estabelecer, primeiro, além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada, que é o que estamos comentando agora, suspensão do direito de voto nas reuniões internas do partido e perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exercem decorrência de representação e da proporção partidária. Perfeito? Bom, também ao parlamentar que se opuser pela atitude ou pelos votos às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários, poderá haver penalidades, sanções estatutárias. Bem, artigo 26. Perderá automaticamente, seja a função ou seja o cargo, que exerça na respectiva Casa Legislativa, o integrante que, em virtude da proporção partidária, deixe o partido que o elegeu. Perfeito? Então, perde automaticamente a função ou cargo que exerça na respectiva Casa Legislativa, em virtude da proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido que o elegeu. E agora vamos tratar sobre a fusão, incorporação e extinção. Bom, o que nos diz o artigo 27? Fica cancelado, junto ao Ofício Civil e ao Tribunal Superior Eleitoral, o registro do partido que, segundo o seu estatuto, se dissolva ou se incorpore ou venha a se fundir a outro partido. Perfeito? Então, se o meu partido se dissolve, obviamente, ele deixa de existir, né? Fica cancelado o meu registro no cartório civil e também juntamente ao TSE. E caso também ele venha a se incorporar ou fundir a outro partido, também o incorporado ou fundido também deixa de existir, né? Fica cancelado automaticamente o seu estatuto. Bom, artigo 28. O TSE, após trânsito em julgado de decisão, determinará o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual for provado. Então, 4 situações. Primeira, ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira. Então, era um ponto que nós tratamos na nossa primeira videoaula sobre a lei dos partidos políticos, que é vedado, seja subordinação, né, a entidades ou governos estrangeiros. Obviamente que os recursos provenientes do estrangeiro também estão vedados. Então, ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira configura hipótese de cancelamento após decisão transitada em julgado do cancelamento do estatuto no TSE e no registro civil. Segunda hipótese, estar subordinado, como mencionei anteriormente, à entidade ou governo estrangeiro. Inciso 3º, não ter prestado as devidas contas à Justiça Eleitoral. Que contas são estas? Parágrafo 6º, o cancelamento ocorrerá somente
se esta omissão for de órgão nacional. Então, veja cá, bem claro, hein? Não ter prestado as devidas contas eleitorais à justiça. Então, isso vai... Aí vou cancelar, vou fechar o partido? Vou. Mas se isso acontecer com órgão de direção nacional. Se for município, aí a coisa não chega tanto. Perfeito? E, inciso número 4, que mantenha organização paramilitar. Outra situação vedada, seja constitucionalmente, seja pela lei dos partidos políticos. Tá certo? Bom, artigo 1º e 2º, o processo de cancelamento será iniciado pelo tribunal por denúncia de qualquer eleitor, por representante de partido ou representação do Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República. Bem, e a decisão será precedida de processo regular, assegurada ampla defesa, que são 2 pontos óbvios, né? Princípio constitucional. O partido político, em nível nacional, não sofrerá a suspensão de cotas do fundo partidário, nem qualquer outra punição, como consequência de atos praticados pelos órgãos regionais ou municipais. Óbvio, se eu tenho um órgão regional ou municipal que comete algum ilícito, comentamos na videoaula anterior, o órgão nacional não será responsabilizado pelos atos praticados por seus filhos, digamos assim, sejam os órgãos de direção regional ou municipal. Perfeito? Bom, parágrafo 4º do artigo 28, despesas municipal ou estadual ou dos candidatos majoritários na circunscrição serão assumidas e pagas pela respectiva esfera partidária, salvo acordo expresso com outra esfera partidária. É uma questão óbvia. Se eu estou me candidatando, cargo majoritário, por exemplo, prefeito de São Paulo, da cidade de São Paulo, então, supostamente, será o órgão de direção municipal da cidade de São Paulo que pagará, né, essas despesas, e não o órgão regional, que é no caso do estado de São Paulo, ou o órgão nacional. Evidentemente, se houver algum acordo expresso entre as outras esferas, é outra história, tá bem? Mas fica a dica aqui. Bom, parágrafo 5º, despesa contraída por uma esfera será paga por esta esfera. Caso contrário, haverá penhora. As despesas não poderão ser cobradas judicialmente pelos órgãos partidários superiores. Tá certo? Então, que conste, despesa contraída por um órgão regional será paga pelo órgão regional. Se não pagou, penhora. É o que nos diz a lei dos partidos políticos. E o órgão nacional poderá judicialmente cobrar o órgão de direção regional? Não, não pode. É o que nos diz a lei dos partidos políticos no seu artigo 28, parágrafo 5º. Bem, artigo 29, 2 ou mais partidos, por decisão dos seus órgãos nacionais de deliberação, poderão fundir-se ou incorporar-se. Perfeito? Bom, a fusão. O que acontecerá na fusão? Normas para a fusão. Elaboração de projetos comuns de estatutos e programas. E os órgãos nacionais de deliberação votarão em sessão conjunta, por maioria absoluta de votos, para os projetos e elegerão o órgão de direção nacional que promoverá o registro do novo partido. Então, essas são as características da fusão. E a incorporação. Observada a lei civil, caberá ao partido incorporando deliberar por maioria absoluta sobre a adoção do estatuto e programa do outro partido, da outra agremiação. Perfeito? Então, é bem simples. Fusão, né? Pensem no ferro sendo fundido nos alto-fornos aí para formar o aço. Então, nessa fusão sai um único produto. Perfeito? Já a incorporação, eu tenho um partido e outro partido é absorvido por um partido maior, por exemplo. Bem, após a fusão, parágrafo 4º do artigo 29, a existência legal terá início com o registro no Ofício Civil da Capital Federal do Estatuto e Programa, acompanhado do requerimento de registro, acompanhando o requerimento de registro, as atas das decisões dos órgãos competentes. Perfeito?
Bom, e após a incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao ofício civil competente, que deve cancelar o registro do partido incorporado ao outro. Tá bem? Bom, e o parágrafo 6º, que foi inserido agora, em 29 de setembro, nos diz que, como mencionei anteriormente, a não prestação das devidas contas à Justiça Eleitoral levará o TCE, pelo transitado em julgado de decisão, ao cancelamento do registro civil e do estatuto do partido. Aí eu comentei que o cancelamento ocorrerá somente se esta omissão for de órgão nacional. Então, repito, esse detalhe é um ponto que somente para os editais publicados após 29 de setembro de 2015 que vai constar esse pequeno detalhe aqui, tá bem? Embora eu já tivesse o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral com relação a este ponto. Bem, artigo 7º, 8º e 9º são todos novos, que não deverão ser cobrados para os editais publicados antes de 29 de setembro de 2015. Artigo 7º. Havendo fusão ou incorporação, devem ser somados exclusivamente os votos dos partidos, obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, para efeito de distribuição do fundo partidário e para o acesso ao rádio e à televisão. Porque, seja o fundo partidário como o acesso ao rádio e televisão, são feitos por cotas de acordo com a quantidade de votos que o partido, a legenda partidária, obteve na última eleição, sendo computados aqueles para a Câmara dos Deputados. Então, obviamente que, somados esses votos, haverá um incremento, né, com relação à distribuição do fundo partidário e no acesso ao rádio e à televisão. Outro artigo novo, recém-saído do forno. O novo estatuto ou um instrumento de incorporação, então, repare, quando é fusão, nós temos um novo estatuto. Quando é incorporação, nós temos simplesmente um instrumento, um documento que diz que houve a incorporação. Deverá ser levado ao registro civil, para registro ao ofício civil e para averbação no Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 9º, também novo, a fusão ou incorporação será admitida somente para partidos políticos, então repito, a fusão ou incorporação será admitida somente para partidos políticos que tenham obtido registro definitivo no TSE há pelo menos 5 anos. Tá certo? Então, notem, volto a repetir, este é um ponto, esses artigos 6, 7, 8 e 9 são artigos novos que estão com a vigência a partir de 29 de setembro deste ano de 2015. E são artigos que, se seu edital foi publicado antes de 29 de setembro, não entra no seu edital. Mas, para você que, por exemplo, prestará provas para Rio Grande do Sul, se não me engano, Piauí, que saiu aí, ou deve estar saindo já, que me informaram, são artigos que são essenciais para a sua prova. Tá bem? Bom, então, repetindo o último parágrafo, fusão ou incorporação será admitida somente para os partidos políticos que tenham obtido seu registro definitivo, então será contado 5 anos a partir do dia em que foi homologado o registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral. Certíssimo? Bem, então tenham cuidado com esses artigos e incisos novos, seja na lei dos partidos políticos, seja sobretudo na lei das eleições, que oportunamente estaremos registrando para a sua conferência aqui neste nosso canal. E agradeço a sua presença, a sua paciência e, no mais, se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe com seus amigos, porque o conhecimento é um direito de todos. Deixe seu comentário, sua dúvida, que estaremos ajudando e auxiliando na medida do possível. E até a próxima aula. Fique com Deus.